aproveitar, então, o Gustavo, o Lucas, o Andrés. Eu senti que a Marinês estava explicando o motivo do grupo, né? Não sei se a Isso. Gabi já sabe. Contextualizar. A gente criou um grupo de estudo de economia circular lá atrás, em 2016, quando eu comecei a trabalhar com isso, no Rio de Janeiro, na UFRJ. Entrei em contato com vários especialistas e cada mês a gente se encontrava para debater o tema junto a especialistas internacionais. E aí fizemos isso durante um ano, e eu criei a página do Facebook, do NEC, e acabamos expandindo, então, para outras regiões. E aí fui conversando com pessoas de São Paulo, de Minas Gerais, e cada região começou a aparecer gente interessada, e a gente multiplicou, então, para transformar e criar os NECs regionais. Então, esse grupo, e a Marinês trouxe de fazer reuniões periódicas também para ler e discutir o livro da Catherine. Uhum. Né? Então, com muita frequência eles se encontram, e aí, como agora acho que é o capítulo, né, oportunidade do texto, ela trouxe você aí para nos dar a honra de falar um pouco da parte prática, que você está Isso. trabalhando aí também em Minas Gerais. Muito bom. Então, é isso. Marinês conseguiu voltar aí? Luca? Oi, ela conseguiu, só ela tá aqui, só não tá respondendo. Tá ouvindo? Acho que todos aqui estão ouvindo. Como é que eu faço aqui para ir mudando? A tela tá para todo mundo? Tá todo mundo vendo a tela? Sim. Tá. Tá? Ah, ótimo. E aí, para eu passar a tela, você que passa ou eu que passo? Como é que é? Eu passo. Você passa, então Aí tá. você me avisa, eu O que a gente faz, então? Vamos começar? A gente pode começar. Né? Então, eu vou me apresentar, a Inês ia fazer uma apresentação. Eu vou me apresentar para vocês. Eu sou a Gabriela Marconte, Leite Marconte, Shot. Eu estou aqui em Belo Horizonte há 20 anos, trabalho sempre trabalhei com moda. E de 2013 para cá, eu venho pesquisando as soluções para os resíduos têxteis dentro da indústria de confecção do vestuário. E aí, esse foi minha pesquisa de mestrado, né, a prática do descarte do resíduo têxtil dentro da indústria de confecção e os desdobramentos, né, levando em consideração a economia circular, a moda circular. E quando eu terminei o mestrado, eu comecei a me envolver fortemente com os têxteis sustentáveis que são feitos de fios reciclados da própria indústria de confecção, que são as aparas de algodão. E aí eu comecei eu terminei o mestrado em 2015, em 2016 eu comecei então a fazer uma pesquisa profunda desses tecidos produzidos no Brasil a partir de resíduos. E aí surgiu um edital aqui no Museu da Moda, não sei se vocês sabem, Belo Horizonte tem o único museu público de moda, né, do Brasil. A gestão é da Prefeitura de Belo Horizonte, e abriu um edital em 2015 para 2016 sobre, assim, um edital bem genérico. E como eu já estava nessa pesquisa, eu convidei uma professora colega, que também dou aula, né, em universidade, e a gente escreveu uma biblioteca de tecidos feitos no Brasil a partir de resíduos. Não tinha nem nome, né? E aí nós nesse processo, começamos a escrever para esse edital, surgiu a Ecomaterioteca, né, uma materioteca com recorte em sustentabilidade, e aí nós fomos selecionados, e aí tudo começou em 2017, quando a gente, em outubro de 2017, apresenta uma pesquisa desses materiais, né, uma pesquisa, na verdade, bem prática. A gente conseguiu as amostras para poder levar ao público que tecidos eram esses, que aspectos que eles tinham. A gente começou iniciar um critério de classificação a partir disso.
Então, vou explicar para vocês, assim, né, como é que foi esse processo, essa apresentação, né, essa palestra aqui que eu apresentei agora também no evento da OAB, né, sobre moda circular. E aí a gente vai falar novamente sobre, pode passar, por favor, sobre todo esse processo. Muito legal, parabéns pelo Obrigada. trabalho. Então, assim, eu venho contextualizando, né, o que é a nossa realidade de desperdício do setor, né? Hoje, a BIT estima que a gente descarta em torno de 170 mil toneladas de resíduos têxteis. A gente sabe que tudo que é cortado dentro da confecção, entre 12% e 20% é desperdício. Então, a gente tem uma indústria que é a segunda indústria mais importante, a indústria de transformação do país, e que ela gera toneladas de resíduos, e esses resíduos são descartados como e a gente sabe que ele é um resíduo 100% reciclável e que a gente tem um setor completamente desarticulado e a gente não consegue fazer com que esse resíduo entre no processo produtivo novamente, ele se torne matéria-prima para outros produtos, né, para a produção de outros produtos. Então, hoje, a gente, infelizmente, mais de 90% desse resíduo vai parar em aterro, vai para a beira de rios, quando ele não fica aí caído e jogado em bueiros, quando ele não impacta nesse entorno onde ele é gerado. Pode passar, por favor. Então, a indústria da moda, né, principalmente a indústria de confecção, ela ainda é muito pouco preocupada com todas essas questões relativas à destinação correta desse resíduo, né? O que acontece é que esse resíduo, normalmente essas confecções, elas são familiares, elas não estão aqui, tá? Eu estou falando muito no cenário que eu atuo, que é Belo Horizonte, nós temos 2 polos produtivos de confecção, e um desses polos, que foi onde eu pesquisei, que é o bairro Prado, ele sequer é um bairro industrial, ele é um bairro residencial, que não tem coleta seletiva, que não tem a prefeitura não tem conhecimento de que aquelas confecções que estão nesse bairro geram essas toneladas de resíduo. A gente estima que é em torno de 20 a 30 toneladas mês. E então, assim, ele é recolhido como um resíduo comum, misturado com resíduo residencial, com resíduo não reciclável, e aquilo tudo entra tudo no caminhão, é tudo misturado e vai tudo para aterro. Pode passar para o próximo. Então, olha só, essa foto, ela é parte da minha pesquisa, do mestrado, a gente vê, né, na porta dessas confecções, que são casas, os cones de papelão separado, porque eles já sabem que os catadores têm interesse, então eles já separam esse resíduo para eles levarem. E, normalmente, esses resíduos que estão nesse material aí, que parece uma malha branca, são os resíduos têxteis. Quando não cabe tudo ali, eles colocam o resíduo em sacos pretos, e lá no cantinho são os resíduos de banheiro, de cozinha. A própria confecção já faz essa separação, porque ela sabe, né? Eu acho que ela mesma acredita que as pessoas possam passar e levar esse resíduo têxtil, que antes da prefeitura recolher. Enfim, é um resíduo não identificado, mas é um resíduo segmentado, ele é separado, né? Mas como que a gente muda essa realidade? Ainda que a confecção faça isso, né, separe por tipos de resíduo, no final das contas, se ninguém tem interesse em recolher isso, seja o catador, ou seja uma pessoa um artesã que está buscando tecido para fazer artesanato, isso tudo acaba sendo misturado e levado para o aterro. Então, assim, é muito complexa, não é simples trabalhar com essa logística ou com essa segmentação de material e tal, mas é possível mudar, sim, essa realidade. Pode passar. Então, assim, o que a gente precisa pensar, né? Em novas estratégias, primeiro de não gerar resíduo, né? Porque a geração de resíduos, imagina, né? Uma indústria tão relevante como a da moda, que gera em torno de 12% a 20% de desperdício. Então, isso é um erro de design, a gente sabe que a geração de resíduo é um erro de projeto, é um erro de concepção. Então,
Então, a primeira coisa que a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela, né, vamos dizer assim, preconiza que a gente não gere esse resíduo. Então, a primeira coisa é não gerar, depois pensar em reutilizar, né, pensar em reduzir. Então, se eu gero hoje em torno de 12 a 20, se a gente conseguisse reduzir para 5, né, para 10, enfim, qualquer redução, ela é bem-vinda. Se ainda assim a gente não conseguir continuar gerando uma quantidade relevante, que então a gente passa para reutilização, né, tentar usar isso no artesanato, na economia criativa e solidária, doar esses resíduos. As confecções já fazem isso, a gente sabe, mas ainda sobra muito, porque a produção é muito grande. E aí, por fim, reciclar todos os tipos de fibra existentes, têxteis existentes, para que a gente consiga prolongar o ciclo de vida desses materiais. Né? E daí, na sequência, se não for possível reciclar, né, e hoje, infelizmente, aqui em Belo Horizonte, e também, assim, na maior parte do Brasil, a gente não tem recicladoras de têxteis suficiente para dar conta da quantidade gerada de resíduos. E aí, a gente tem uma alternativa, que é o coprocessamento, que ele vai para um blend de resíduos, e então alimenta forno de cimenteira, por exemplo, mas também é um passo antes do aterro sanitário. O aterro sanitário seria a última alternativa, e ela, infelizmente, é a única alternativa hoje para o resíduo têxtil. Pode passar. Então, tá, a gente sabe que a gente deve fazer isso, né? Não gerar, reduzir, enfim, mas como fazer isso, né? O que a gente precisa para evitar que esse resíduo, então, vá para o aterro? Primeiro, investir em tecnologia para o aproveitamento integral desse material, ou seja, técnicas e tecnologias para que a gente não gere resíduo, para que não haja desperdício. A gente tem buscado soluções do zero waste, né, da modelagem que não gere absolutamente nenhum resíduo, atendendo lá a primeira ideia, que é não gerar. Criar matérias-primas inovadoras a partir desses fios reciclados, né, que são os tecidos sustentáveis, ou seja, as aparas desses resíduos, esses tecidos, esse resíduo que sobra no setor do corte, que ele se torne matéria-prima dentro do conceito da economia circular. Então, parte dos resíduos de algodão hoje no Brasil, eles entram para o ciclo, eles atendem esse conceito, né, de moda circular, mas, infelizmente, a maioria gerada assim, a maioria de resíduos gerados hoje dentro da realidade das indústrias é o sintético, é o poliéster, ou mistos de poliéster, e esses resíduos não viram tecido de jeito nenhum. Eles não têm condições, eles não têm fio, um alongamento de fio que volte para o ciclo, né? Então, ele se torna um resíduo que vai fazer um produto secundário de baixíssimo valor agregado, e que muitas vezes é a logística que vai impedir que ele seja reciclado. Próximo. E aí, então, aqui, né, para a gente pensar, eu não sei se a barra está atrapalhando a visualização de vocês, aqui, ó, tirei. Menos, o que a gente tem que pensar hoje, né, olha para você ver, embaixo das mesas de corte das confecções, a gente se depara com esses fardos de resíduos de todos os tamanhos, pequenos e médios, para serem ou descartados ou doados. E aí, o conceito da economia circular é pensar em menos resíduos e olhar para esse resíduo como matéria-prima para outros processos, seja para voltar para a própria indústria, dentro do conceito de logística reversa, para ser transformado em tecido novamente, ou para uma indústria de produtos secundários, que aí, então, seria estopa, seria um reenchimento, né, para forração acústica, ou para banco de carros, ou para pelúcias. Enfim, a gente tem, né, em São Paulo, inclusive, algumas recicladoras que transformam qualquer tipo de resíduo, seja o resíduo sintético, seja o resíduo misto, seja o resíduo natural, né, nessa manta, para poder fazer recheio de outros produtos. Pode passar. Mas aqui em Belo Horizonte a gente ainda não tem essas recicladoras com tecnologia para transformar qualquer tipo de resíduo em outro subproduto.
Então, a indústria de têxtil nacional, né, hoje no Brasil, quer dizer, de 10 anos para cá já, né, mas hoje mais do que nunca, estão desenvolvendo tecidos a partir de fios 100% reciclados. Tanto da reciclagem do resíduo de algodão têxtil, como também do poliéster da garrafa PET, transformando, então, e produzindo os tecidos que nós chamamos de tecidos sustentáveis. Essa foto é da maior indústria têxtil do Brasil hoje, que é a EcoSimple, que, inclusive, esse ano, ela se tornou uma empresa B certificada. Ela, para produzir os tecidos, ela não usa fio virgem, ela não usa... não usava, tá? Eu vou falar por que agora usa, mas ela só usava fio reciclado, e não usa água, e não usa tinta, não usa nenhum outro tipo de produto químico, e por isso, então, eles conseguem trabalhar esse conceito, né, da moda circular, uma vez que ele não usa insumo de primeiro uso, vamos dizer assim. Depois, se vocês quiserem entrar no site, tá aí o link, aí embaixo o endereço, pode passar para conhecer mais. Esse é um exemplo de uma indústria de confecção, a Insecta Shoes, que trabalha também, né, com reaproveitamento de materiais de tecidos de brechó, de roupas usadas, e produzem também agora, a partir de tecidos, estampas, enfim, cria todo o seu produto em cima de tecidos sustentáveis. Então, as indústrias têxteis, elas conseguem, né, conectam tecnologia aos processos de transformação dos materiais a partir da reciclagem dos resíduos, tanto têxteis quanto de PET, e design. Então, o importante a gente entender é que é preciso pensar na questão do design, na questão do produto, aliado ao desenvolvimento de novos têxteis. A Insecta Shoes é também uma empresa brasileira, foi a segunda empresa brasileira a ser certificada empresa B, e foi a primeira de calçado ser empresa B. Eles trabalham com calçados veganos, né? Não usam nenhum tipo de material de origem animal. Pode passar. Então, a moda está mudando, né? Como é que as pessoas vão consumir moda daqui para frente, né? O que a gente precisa levar em consideração para poder fazer escolhas mais conscientes? E aí, essa foto da Stella McCartney, da modelo deitada sobre os resíduos, né, da própria indústria, e como é que a gente vai pensar na moda daqui para frente. Pode passar. Então, daqui, assim, a gente acredita muito que a moda, ela tem esse poder de transformar, de comunicar, na verdade, sensibilizar as pessoas, né? E a gente precisa levar essa mensagem de que moda hoje precisa ter impacto positivo, representatividade, responsabilidade, transparência, consciência, trabalhar a moda com causa, uma moda com valor, para que a gente possa chegar nesse conceito muito mais amplo, né, e complexo, que é a moda com sustentabilidade e circularidade. Próximo. E aí, então, eu falei um pouquinho, né, da Ecomaterioteca, que é uma empresa que sou eu e a Denise, minha sócia. Nós nascemos em 2017. Nós trabalhamos com a catalogação e a classificação de matérias-primas responsáveis produzidas no Brasil. E a gente faz a pesquisa, a inovação em sustentabilidade. E quando a gente teve a primeira aparição pública, né, nós colocamos essa frase lá no museu, que é: existem soluções possíveis, né? Esse é o futuro da moda, pensar na moda com circularidade, com sustentabilidade, e qual que é o seu papel nessa narrativa enquanto consumidor, enquanto confecção, enquanto indústria têxtil, né? Enquanto indivíduo, né? É preciso, para que a gente consiga que a sustentabilidade ela faça sentido, cada um tem o seu papel nesse processo. Pode passar. Então, a Ecomaterioteca é um acervo itinerante de ecomateriais têxteis disponíveis no mercado nacional. É um projeto inovador e único no Brasil, não existia até então, né? Não existe uma materioteca têxtil. Nós fomos as primeiras com recorte de sustentabilidade.
nós só catalogamos tecidos, fios, telas, aviamentos da indústria brasileira. Então, a gente não trabalha com a catalogação de nada importado, com este olhar, né, e essa valorização da própria indústria, do próprio setor, do feito no Brasil. Pode passar. Por favor. Então, nós percebemos que existia um desejo entre estilistas, designers, de criar projetos e produtos utilizando esses materiais mais sustentáveis, mas eles não estavam, né, disponíveis, não eram conhecidos, não estavam catalogados em um acervo acessível. Então, a Materioteca ela se torna um apoio fundamental para os criadores de produtos responsáveis, porque a gente consegue, então, além de se catalogar, criar um critério para classificar e segmentar esses materiais. Essa foto foi da nossa exposição lá no museu. Nós convidamos uma empresa de óculos, nessa foto, né, no caso, uma empresa de bijuteria, uma designer de joias, um designer de biju, uma artesã e uma confecção, né, para poder desenvolver produtos a partir desses materiais que estavam disponibilizados no nosso acervo. Então, foram criados aí para essa exposição que a gente chama de Ecolab, um laboratório experimental de desenvolvimento de produto a partir das matérias-primas responsáveis catalogadas na Ecomaterioteca. Pode passar. Esses são alguns looks que foram criados por um coletivo de alunos da Universidade UNA. Nós recebemos, então, os tecidos das indústrias têxteis parceiras e os alunos criaram, desenvolveram os modelos, modelaram, cortaram, costuraram, e a gente fez um editorial de moda com 8 looks produzidos por esses alunos, que a gente também fez um edital na faculdade, selecionamos 13 alunos, e eles participaram de um coletivo de alunos de moda, que se chama Coletivo Eco. E, então, eles, com a ajuda também de um instituto parceiro de modelagem, conseguiram criar esses looks para exposição. Pode passar, por favor. E então, como que a gente começou, né? A catalogação e a classificação dos materiais têxteis responsáveis, eles foram estabelecidos pela própria curadoria da Ecomaterioteca, né? Era um grupo, estava eu, a professora Janete, designers, os próprios alunos, tentando entender a diferença entre esses materiais, porque a própria indústria têxtil, ela não conseguia denominar esse material, né? Estava em processo de reconhecimento dos conceitos do que é um tecido orgânico, do que é um tecido biodegradável, o que é um tecido ecológico, qual que é a diferença de um tecido ecológico para um tecido sustentável. A gente via que as nomenclaturas variavam e às vezes eram as mesmas, mas tinham por trás, né, fundamentos totalmente diferentes. Então, assim, para eles era a mesma coisa falar de que um tecido era ecológico e sustentável, e a gente começou a entender que não. Então, nós começamos a estabelecer alguns critérios para segmentar esses materiais. E aí a gente criou, né, uma etiqueta com esses dados técnicos fornecidos pela própria indústria e começamos a separar em 4 classificações diferentes. Pode passar. E hoje, né, o que a gente tem hoje na Ecomaterioteca? Nós temos hoje mais de 600 amostras de tecidos, fios, telas e aviamentos diferentes, classificados, então, em biodegradáveis, ecológicos, orgânicos e sustentáveis, de 38 indústrias têxteis nacionais parceiras. A gente trabalha com consultoria, com curadoria, com mentoria para pequenas marcas, para marcas que já estão consolidadas e querem fazer a transição de um modelo convencional para um modelo mais pró-sustentabilidade. Então, querem trabalhar ou com uma segunda marca, ou querem trabalhar com uma linha, né, de produtos usando essas matérias-primas. Então, a gente tem muito esse trabalho de consultoria, e até para explicar, né, como começar, como dar nome, quais são os processos relevantes, importantes dentro do processo produtivo, tanto do criativo, que precisam ser levados em consideração para criar esse vamos dizer assim, né, esse conceito para a marca. Então, assim, a gente trabalha muito com
com essa questão da educação para a moda mais sustentável. A gente faz parte do movimento que veio para o Brasil, que é o Fashion Revolution, né? E a gente entrou no Fashion Revolution com eles falam, né? O Fashion Revolution questiona quem fez sua roupa. E nós entramos com de onde vem o seu tecido, de onde vem o meu tecido, para justamente levar a discussão do feito no Brasil. Pode passar. Então, a gente faz a gente faz várias ações, né? Além de consultoria, mentoria, curadoria, a gente trabalha com oficinas, com cursos e com palestras, com o objetivo de socializar e democratizar todo esse conhecimento, né? De pesquisa, de inovação e sustentabilidade, com foco na moda. E a gente já fez alguns Minas Trend, né? Que é um evento de moda nacional, que acontece 2 vezes ao ano, em abril e outubro aqui em Belo Horizonte, mas ele tem uma abrangência até internacional, e a gente trabalha com educação no evento, falando sobre os processos de criação utilizando esses materiais. Então, essa foto aí é de uma parceria que a gente fez com uma grande indústria química do Brasil, que é a Ródia, e a gente faz as oficinas patrocinado pela indústria, mas ela é gratuita ao público. Então, a gente faz inscrição na hora, participam 20 pessoas por dia, para elas poderem personalizar, utilizar técnicas, né, artesanais, técnicas de desenho, de bordado, de estampas, em cima das bases de poliamida biodegradável. No caso, essa parceria foi só sobre poliamidas biodegradáveis. Pode passar. Não estou vendo nenhum. Bem, a Ecomaterioteca está alinhada com as políticas da ONU, né, Agenda 2030, onde as ações todas caminham para levar a sociedade a um consumo mais consciente e responsável, né, falar principalmente, né, do não gerar, do reduzir, do reaproveitamento e da reciclagem dos resíduos da nossa indústria, promovendo a bem-estar para todos, na medida em que isso se reflete na gestão sustentável dos recursos do planeta. Então, nós estamos falando de recursos não renováveis, como o petróleo, por exemplo. Muitos dos tecidos são feitos a partir do petróleo, que são os sintéticos, né? Tanto os poliésteres quanto as poliamidas. Então, a gente chama a atenção, se a gente hoje tem o poliéster reciclado, por que usar o poliéster virgem, né? Então, são todas essas reflexões, né, em relação à questão dos recursos, né? Então, nós estamos alinhados ao ODS 12, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que é a produção e o consumo responsáveis. Próximo. Bem, aqui é uma foto, né, de uma parceria que a gente fez, né, entre a indústria têxtil, no caso aqui é a Tex Prima BR, a Ecosimpo e a Gevalone, e uma designer, uma marca que é a Luf, uma marca recém-saída da Universidade de São Paulo, da FAAP. Nós fizemos a conexão, a ponte entre a indústria têxtil e a indústria de confecção, no desfile do São Paulo Fashion Week, com o patrocínio, né, de tecidos para essa marca. Então, a gente incorpora práticas sustentáveis à cadeia têxtil de confecção, fazendo essa conexão entre esses 2 elos da cadeia. Pode passar, por favor. Então, a indústria de confecção, o que a gente precisa pensar, né? Além da escolha das matérias-primas, né, mais sustentáveis, enfim, responsáveis, a indústria também precisa dispor de processo produtivo mais eficiente e limpo dentro do conceito de produção mais limpa, né? Então, é preciso pensar em modelos de gestão mais inovadores, para atender essa demanda, né, que é cada vez mais competitiva, né, responsável e sustentável em longo prazo. Não adianta, a gente fala muito isso em consultoria, não adianta só escolher tecido que está dentro desse conceito, é preciso pensar em não gerar resíduo, é preciso pensar de uma maneira mais holística, né, de um pensamento mais sistêmico, de que todos os processos dentro da produção, da criação, eles precisam estar alinhados com esse conceito. Então, assim, se você pode ter, né, evitar costurar e criar uma forma de colar um tecido, por que não? É preciso experimentar essas soluções. Se você pode criar soluções lá no mapa de corte de uma peça e ali inserir
sei lá, que nem que seja um brinde, um mimo para ser doado, ou, enfim, buscar com criatividade soluções para não geração de resíduo, por exemplo. Então, é todo um pensamento sistêmico que tem que estar tanto no processo criativo quanto no produtivo. Pode passar. Então, a Ecomaterioteca ela tem como objetivo, né, como missão, levar ao conhecimento da cadeia da moda. Então, a cadeia ela envolve da indústria química ao varejo, né, e do público em geral, seja esse público consumidor de moda, porque, né, como que a gente está comunicando com todas as pessoas, todo mundo de alguma forma consome moda. Então, é levar ao conhecimento desse público as matérias-primas responsáveis produzidas no Brasil, unindo as duas pontas, o fornecedor da cadeia têxtil brasileira e o fabricante de produtos nacionais, de produtos feitos no Brasil. Essa é a nossa missão. Aqui essa foto é do desfile, um desfile em que a Ecomaterioteca ela foi homenageada na Universidade UNA, como foi no final do curso, eu me lembro, acho que foi final de 2000, foi 2017, no final de 2017, porque a gente fez, então, essa construção, né, da academia com o mercado, com a indústria, envolvendo todos esses atores da cadeia. Pode passar, por favor. E aí fica algumas reflexões que a gente sempre deixa para quem está nos ouvindo pensar a respeito, né? As marcas, elas deveriam se alinhar com os valores pró-sustentabilidade, esse eu acho que deve ser um pensamento de todas as marcas daqui para frente, né? O propósito da marca, ela tem que ser considerado cada vez mais. Então, assim, por que você existe? Por que você faz roupa? O mundo precisa de mais alguma coisa? As pessoas precisam comprar roupa necessariamente? Não. O que vai mover, né, a moda? Né? Esse propósito, hoje a gente pensa muito mais nesse engajamento com o propósito do que necessariamente no produto, né? As marcas, elas precisam contar histórias verdadeiras, elas precisam ser transparentes, elas precisam criar essa comunicação com o seu público, com o seu consumidor, mais do que pensar no produto em si. Pode passar, por favor. E aqui são os nossos contatos, o meu e da Denise, minha sócia, o site da Ecomaterioteca, as nossas redes, né? O Instagram é @ecomaterioteca, e Facebook, enfim, depois se vocês quiserem conhecer um pouco mais, lá no site tem todos os nossos serviços, tem todas as nossas ações, os nossos parceiros, e no Instagram também a gente está sempre publicando nossas ações, nossas palestras, os nossos clientes. Agora a gente está trabalhando muito também com dentro desse conceito de fazer a ponte, né, entre os elos da cadeia. Nós estamos fazendo a facilitação de compra de cortes pequenos, fracionários, acessíveis para o consumidor final ou para a artesã que está começando, que quer conhecer esses tecidos sustentáveis, os tecidos orgânicos. Então, a gente também hoje está fazendo esse serviço de venda fracionada de pequenos cortes para viabilizar a experimentação, a pilotagem, os testes para os pequenos empreendedores. Então, é isso, gente. Obrigada. Muito legal, parabéns pelo trabalho, iniciativa. Essa exposição no museu, ela é contínua? Ela foi feita e continua? Não, ela foi feita, ela começou em 2017, em outubro, ficou até dezembro, aí depois a gente fez em 2018 uma outra exposição a convite do museu, e nós ficamos lá por, deixa eu ver, talvez 3 meses ou 4, aí depois nós migramos para dentro da biblioteca do museu. A gente, como é um acervo itinerante, a gente está sempre em exposição, e a gente nunca teve um lugar para poder armazenar esse material, né? No início ficava assim, um pouco na minha casa, um pouco na casa da minha sócia e tal, e aí depois, no finalzinho de 2018, a gente saiu do museu e montamos uma sala aqui no centro de BH, para poder, aí assim, o acervo foi crescendo, as coisas foram tomando outras proporções, e a gente hoje tem um espaço físico que a gente recebe os clientes de consultoria e para visita e tudo mais.
Ah, legal. E também faz esse papel de exposição itinerante. Fazemos isso. A gente tem 2 acervos idênticos. Um fica na nossa sala para atender esse cliente, né? E o outro fica itinerante para eventos fora. Esse ano a gente tinha uma agenda maravilhosa. A gente ia para o Rio Ethical Fashion, a gente tinha eventos em São Paulo, 2 eventos em São Paulo, 2 eventos aqui em Minas, e aí, né, com a pandemia, nos reinventamos, né? Aí a gente começou com esse trabalho de venda de matéria-prima para os nossos clientes e para os nossos seguidores também. Legal. Muito legal, parabéns pelo Obrigada, trabalho. gente. Muito interessante o tema. Então, vamos lá. Hoje eu teria que apresentar moda e têxteis, né? A teoria da Caterine, né? Mas aí eu estive conversando com a Gabi e mandei para ela toda a minha apresentação e a gente viu que a teoria passa na história que ela ia apresentar. Então, eu falei, se você apresenta, senão vai ficar uma coisa maçante. Cansativa, né? Foi mesmo. Cansativa. E a semana que vem eu vou fazer a apresentação e a gente vai fazer o confronto da teoria com a prática. Agora, eu queria perguntar um negócio para você, Gabriela. No livro, a gente tem uma coisa que fala assim, nos problemas setoriais da moda, certo? Uhum. Que fala em materiais escassos, produtos artificiais, tóxicos e persistentes, destruição da natureza e trabalho ou condições de uso. Então, o livro faz um balanço desses itens. O que é o uso, o que é o final de vida disso, entendeu? Eu queria que você desse uma palhinha para a gente a respeito disso. Sim. O que eu ia até comentar e acabei esquecendo, foi bom que você voltou aí com essa questão, sobre a questão lá da EcoSimple, que é uma empresa que está há 10 anos no mercado e sempre trabalhou com fios reciclados, 100% com fios reciclados. O que está acontecendo? Existe hoje uma demanda de mercado para os fios reciclados, muitas empresas estão acionando essa opção de trabalhar com poliéster reciclado, que é o de garrafa PET, está faltando matéria-prima no mercado em função desse aumento, e a EcoSimple está tendo que criar novos tecidos, utilizando, por exemplo, agora, introduzindo no portfólio o algodão orgânico produzido no Brasil, a viscose certificada Lenzing, que é um fio que vem da Áustria, mas que é certificada, que é rastreada, que é tudo ok, mas ela está precisando de criar novas soluções com novos fios, porque já existe uma escassez, é muito louco isso, né? Uma escassez de fios reciclados, e a gente continua vendo garrafa PET jogada, poluindo oceanos, rios, enfim, bueiros e etc. Existe uma desarticulação do setor, ou seja, a confecção está gerando resíduo, o poder público não está cumprindo sequer a Política Nacional de Resíduo Sólido, então ele recolhe um resíduo que ele não poderia recolher, porque a gente sabe que ele é 100% reciclável. Os catadores poderiam se beneficiar desse resíduo, porque isso é material, tem comercialização, já tem as recicladoras que querem comprar esse resíduo, inclusive, e a confecção não disponibiliza porque ela é muito cômodo. Se a prefeitura está levando, por que eu vou me ter o trabalho, né? Eu vou ter o trabalho. Então, quando eu falo que a confecção está pouco preocupada com os problemas relativos à questão da descarte ambientalmente correto, é porque o poder público não faz a parte dele, a confecção não faz a parte dela. Existe hoje uma demanda para o resíduo, para o fio reciclado, está sobrando, o resíduo está sendo aterrado. Então, está tudo assim, completamente desarticulado. Então, o que a gente precisaria? Primeiro, tem as recicladoras para poder reciclar os resíduos? Tem. Né? Principalmente, hoje, o PET no Brasil, ele só perde para o alumínio, já é uma indústria completamente organizada. Né? Então, assim, mas muitos PETs voltam para a indústria e vão virar outra coisa que não fio para têxtil.
A própria Ecossimpo está tendo que importar fio de PET da Ásia, porque o Brasil já não está dando conta de produzir fio. E a gente ainda vê o resíduo indo para aterro. Então, assim, é muito doido, né? Outra coisa é a questão da, né, a própria política de resíduos, ela pede que inclua o catador nesse processo. Então, assim, a logística reversa não acontece. O resíduo que é comprado da própria indústria deveria voltar para, né, lá para a origem. E não volta porque também isso não está sendo considerado. Né? Poderia ser, mas não está sendo considerado. Então, hoje, o que a gente tem hoje no cenário Brasil? Quando a pandemia, né, veio a pandemia em março, em abril, a ABIT, né, a Associação Brasileira da Indústria Têxtil, ela fez um manifesto pedindo para que o brasileiro consuma o produto feito no Brasil, para que essa indústria não perdesse, né, nesse processo de pandemia, fechassem postos de trabalho. Hoje a indústria emprega 8 bilhões de pessoas. Então, que o brasileiro valorizasse o Brasil, feito no Brasil. E o que aconteceu? Ótimo. Então, a indústria têxtil começou a ter, a indústria de confecção começou a acionar o tecido produzido no Brasil, estava com problema de importação, o tecido que vinha da Ásia, principalmente da China, começou a ficar escasso, as pessoas começaram a comprar o tecido da indústria têxtil nacional. O que acontece hoje? Está faltando matéria-prima, está faltando fio, está faltando produto, está faltando tecido, faltando tudo. Por um lado é bom, mas a indústria não estava preparada para isso. Mas ok, isso vai se ajustando, vai se calibrando agora no ano de 2021. As indústrias começaram a se reinventar, começaram a criar novos tecidos com novos fios, porque o próprio fio reciclado já estava com problema, né, de demanda. E aí, com esse manifesto, houve todo o empenho da cadeia para poder produzir e consumir no Brasil, e a gente hoje se depara com por exemplo, com indústrias nacionais com compromissos de só conseguir entregar pedidos daí a 3, 4 meses. Isso é um caos, né? Então, assim, está faltando tudo. Então, assim, a gente precisa pensar, bem, qual seria a solução? Como é que a gente poderia se organizar para conseguir reciclar o nosso próprio resíduo? Imagina se a gente consegue, ao invés de levar isso para aterro, voltar isso para dentro da indústria. Então, hoje é preciso pensar em soluções até por essa escassez. Então, assim, são coisas que estão acontecendo, que a gente está vivendo, que nunca viveu. A indústria estava para fechar, para quebrar, para falir. E hoje a coisa se inverteu de um jeito que ela não está conseguindo atender a demanda. Então, hoje, se você vai pedir um tecido para uma indústria têxtil nacional, ela vai te pedir para entregar a partir de março. Não tem tecido para comprar. Isso é muito louco, né? Ainda mais o tecido sustentável. Aí que tem mais problema ainda, porque ele depende de toda uma indústria recicladora. Se eu puder. Pode, por favor. Fala, Bia. Se eu puder dar uma palhinha, depois vou ter que correr. Minha mãe já está me chamando aqui. Mas, não, muito legal, Gabriela, parabéns. Acho que o ponto que se conecta da sua apresentação com o que a gente está falando agora, que eu acho muito bacana, é justamente a demanda do mercado por facilitadores. Então, qual é a solução? É ter cada vez mais pessoas que tenham essa visão sistêmica e essa capacidade de engajamento. O que eu vejo acontecendo muito na indústria têxtil é que todo mundo tem o mesmo problema e todo mundo quer solucionar esse problema, não solucionar. Ninguém para fazer um novo fio, é o que eu venho falando há muito tempo, de uma nova integração da cadeia produtiva, né, de todos os elos estar junto. Então, é muito legal ter essa sua visão prática
Putz. Que eu acho que valida um movimento que está acontecendo, inclusive, no mundo inteiro, né? O quê? Alguém caiu? Você está Falhando. tá falhando, Bia. Eu acho que ela perdeu. A internet dela está muito ruim mesmo. É. Ela estava dizendo essa coisa da, né, uma demanda mundial, não é só aqui, né? Exato. E outra coisa que ela falou que é muito bom. A gente vê Que na Ela estava falando que o problema, ela estava com um problema de conexão e se algo acontecesse já estava pré-avisado. Ela está com a conexão mesmo, muito oscilando. E aí, o que ela estava falando, que é uma coisa bem clara da economia circular, é conectividade, né? Que precisa existir. Conectividade, circularidade, né? Eu acho que é isso. Hoje eu vejo assim, um entrave. Um programa chamado... E ela está falando, achando que a gente está ouvindo, coitada. Bia, você não está legal. Global Fashion Hands, deve conhecer. Então, Se alguém puder avisar. Avisa aqui no... Ou ela já ouviu? Tá falhando, Bia. Toda vez falhando, que você Bia. fala, tá vindo cortada. Tá cortando. Você tá sendo cortada. a própria... Ela deve estar falando tanta coisa bacana. Já Pois é. se conscientizou. Bia, nós não estamos te ouvindo. criar uma aliança. Nós estamos te ouvindo. Pode falar, você está ouvindo. Nós não ouvimos nada. Não estamos te ouvindo nada. Tira seu vídeo, fica só no áudio para ver se melhora. A gente não te ouviu. Vou fazer isso aqui. Ai, porra. Oi, tá me vendo agora? Agora sim. Acho que não. Mas eu acho que o ponto é esse, é a parte mais interessante que tem, né? Por isso que eu tinha falado para a Marinês. O bate-papo. Estão me ouvindo agora? Não, acho que sim. Sim. Eu que achei que tinha, não estava dando. Vai. Não, mas eu não vou me alongar, porque senão a gente não vai conseguir se comunicar direito. Mas eu acho que a conscientização de que a gente precisa integrar a cadeia, eu acho que é algo que está acontecendo já globalmente. E talvez, Gabi, você tenha uma oportunidade aí com a Ecomaterioteca, com todas as empresas que já estão envolvidas, de impulsionar esse debate, né? De facilitar essa conexão, de tentar integrar mais a cadeia. Eu tinha um monte de pergunta aqui para fazer para você, mas deixa para uma próxima chance. Eu acho que o nosso desafio é a escala, né? Sim. Esse é o desafio. É o desafio, a escala de tudo, né? A escala de produto, a escala de fio. E eu acho que o grande entrave é a questão da desarticulação, né? Dessa não conexão da própria cadeia, da moda como um todo, né? A gente tem no Brasil a cadeia completa, né? Da indústria química, a indústria têxtil, a confecção, os desfiles, a passarela, até o varejo. Então, assim, nós temos tudo para ser, assim, né, um país completo, né? Não sei quantas milhões de micro e pequenos empreendedores
que conseguem se adaptar muito rapidamente, né, às situações com criatividade, enfim, com toda a expertise, né, para lidar com esses entraves que a gente vive, né, como brasileiro e tudo. Mas, infelizmente, o que eu percebo é que pode ser que agora, né, daqui para frente, seja diferente, mas a gente precisa entender que é fundamental todos esses atores juntos para que a gente consiga, de fato, girar esse conceito da moda circular, né? E superar todos esses problemas e desafios que estão aí, né? Sim, sim. Então, então, assim, não é um problema complexo, né? Mas ele não é impossível de resolver. De jeito nenhum. Então, assim, hoje, o que a gente tem de realidade aqui? Nós precisamos ter as recicladoras de tecido, porque não adianta você falar, olha, não aterra. Tá bom, não aterra, mas faz o que com isso, então? Vai para a recicladora, vai para coprocessamento. O coprocessamento, por exemplo, ele cobra para receber, ele não recebe de graça. Ele precisa daquela matéria-prima para colocar no blend lá de resíduos, mas ele não recebe de graça. Ele cobra R$300 a tonelada para receber. É pouco, mas a confecção não quer pagar, porque o sistema de limpeza urbana pega de graça. Então, assim, é loucura. A lei diz que você não pode levar resíduo que é reciclável, você não pode levar mais do que 60 quilos de resíduo por vez, porque você se configura como um grande gerador acima de 60 quilos. E a primeira que não cumpre é a prefeitura. Ela leva. Então, por que a confecção vai se preocupar? Né? Aí a gente tem que fazer um trabalho, primeiro, de apresentar o panorama do resíduo têxtil no Brasil, apresentar a realidade para a prefeitura. Ela está pegando porque ela não sabe nem que existe resíduo têxtil, infelizmente. Né? Então, é complexo. Muito complexo. E não é só a complexidade do setor, não é só setorial. Não. É uma visão muito mais ampla. Envolve o poder público, envolve associação e cooperativa de catador, envolve Ministério Público, envolve muitas outras. Infelizmente, você envolve poder público, né? E aí é isso. A gente está muito falido, né? Você veja, aqui nós estivemos conversando esses dias, né, no nosso grupo. Nós temos aí esses novos prefeitos que se elegeram. Tem pessoas que são muito, muito cruas e não estão nem aí com essa coisa de ter uma política pública séria, certo? Você acompanha um pouco aqui essa nossa terra. A nossa terra tinha uma pessoa com uma proposta maravilhosa e que, quando entra a história chamada recursos financeiros, a pessoa com a proposta maravilhosa sai. E aí entra um que você não sabe o que vai acontecer. É verdade, Mas eu acho que a gente pode, eu proponho assim que o grupo, né, não sei assim, se vocês vão discutir, como você vai apresentar a semana que vem a sua parte, né, até para complementar tudo isso, porque é muito boa também essa parte do conteúdo que você preparou, acho fundamental, até como reflexão, assim, de soluções possíveis. De repente, cada um pode preparar assim uma pergunta ou, né, até sobre as reflexões feitas, algumas possíveis soluções, porque isso cabe para qualquer cenário, né? Com certeza em Lorena tem confecção, com certeza tem costureiras que geram resíduos, né, tanto na parte residencial, que a gente não tem, né, um polo constituído, como aqui também não tem, mas que a gente percebe, né, que ainda que esse resíduo esteja misturado junto com outros resíduos,
é possível, aqui em Belo Horizonte pelo menos já tem isso, tem 8 associações de catadores que são parceiras da prefeitura, e uma vez por semana essa associação faz o recolhimento do resíduo. Então, assim, envolve educação, envolve planejamento, envolve política pública, né, de considerar o resíduo têxtil como um resíduo reciclável. Porque esse desconhecimento que eu acho que é o mais grave, assim. Então tá, Gabi. Tá, joia? Foi um muito prazer. bom tê-la no nosso grupo. Obrigada. Você realmente é uma pessoa que está sendo diferencial, né? Nesse nosso paizinho, certo? Tem que fazer a diferença, né? Tentar, né, Marília? Fazer a diferença. Então, muito obrigado mesmo. Você foi uma pessoa que abriu bastante para a gente, depois com a nossa teoria. Nós, com certeza, vamos marcar outro encontro. Vamos. A Beatriz interagir, a gente agenda, Exatamente. tá bom? Vamos? Obrigada, gente. Prazer, viu? Parabéns pelo trabalho, Bom trabalho para vocês, que também essa discussão é necessária aí, né? Parabéns pelo núcleo. Obrigado. Tá bom. Obrigada. Valeu, obrigado. Obrigado. Então, ficamos assim, né?